Minha esposa me trocou pelo personal trainer dizendo que eu era acomodado e sem graça. Meu nome é André, tenho 35 anos, e até um ano atrás, eu me considerava um cara relativamente feliz e realizado. Casado há 7 anos com Camila, a mulher que eu acreditava ser minha alma gêmea, e tocando com paixão minha startup de desenvolvimento de software educacional, a Educatec. Nosso relacionamento, para mim, era um porto seguro, confortável, estável, com aquela cumplicidade de quem já superou os percalços iniciais e agora desfrutava de uma rotina 2. Mal sabia eu que, para Camila, minha estabilidade era sinônimo de acomodação, e minha rotina era prova cabal de que eu era sem graça demais para suas novas e faiscantes ambições de vida. Conheci Camila na época da faculdade. Eu, um nerd de computação com grandes sonhos e pouco dinheiro. Ela, uma estudante de publicidade vibrante, cheia de energia e com um sorriso que poderia iluminar o Mineirão em dia de final. Nos apaixonamos, casamos, e os primeiros anos foram de muita parceria. Eu a apoiava em seus projetos, ela parecia entender minhas longas horas em frente ao computador, desenvolvendo os algoritmos da Educatec. Morávamos num apartamento confortável, que compramos juntos com muito esforço, e fazíamos planos para o futuro: filhos, viagens, uma vida tranquila e feliz. A virada, o momento em que o nosso nós começou a dar lugar ao eu dela, coincidiu com sua matrícula numa academia da moda, dessas com personal trainers que parecem saídos de capas de revista e aulas com nomes exóticos. Camila, que sempre foi bonita, mas nunca ligou muito para a ditadura da magreza, de repente mergulhou de cabeça no universo fitness. Dietas restritivas, treinos exaustivos, roupas de ginástica caríssimas e uma nova obsessão: Marcelo, seu personal trainer. Marcelo era o estereótipo do macho alfa que ela, aparentemente, passou a admirar. Alto, musculoso, bronzeado o ano inteiro, com sorriso canastrão e um repertório infinito de frases de autoajuda e pensamento positivo. No começo, achei ótimo o entusiasmo dela com a nova rotina saudável. Incentivei, elogiei. Mas, aos poucos, a academia e, principalmente, Marcelo, começaram a ocupar um espaço desproporcional na vida dela e, por consequência, na nossa. As conversas em casa passaram a girar em torno de séries de agachamento, whey protein e das dicas incríveis do Marcelo. Fotos com ele, em poses supostamente motivacionais na academia, começaram a pipocar nas redes sociais dela, com legendas cheias de admiração, com o melhor personal do mundo, me ajudando a superar meus limites. Eu, o marido que a apoiava em casa, que ouvia seus desabafos sobre o trabalho e que sonhava com nosso futuro, fui sendo relegado a um segundo plano, quase um figurante na nova vida saudável e excitante dela. E então, vieram as críticas. Sutis no início, depois cada vez mais diretas e dolorosas. André, meu amor, você não acha que está um pouco largado? Ela disse, numa noite, enquanto eu, exausto após 12 horas de trabalho na Educatec, tentava relaxar no sofá. Olha o Marcelo, que exemplo! Corpo definido, sempre cheio de energia. Você podia se inspirar nele, né? Vir treinar comigo. Ia te fazer um bem. Eu não tenho tempo, Camila. A startup está numa fase crucial, eu respondia, tentando não soar defensivo. Tempo a gente arruma para o que é prioridade, André, ela retrucava, com um suspiro de mártir. E parece que sua prioridade é esse seu projetinho de computador, que nunca sai do lugar, em vez da sua saúde e do nosso relacionamento. Projetinho de computador. Era assim que ela se referia à Educatec, a empresa que eu estava construindo com tanto sacrifício, com a esperança de que, um dia, nos desse a estabilidade financeira que ela tanto parecia almejar de forma imediata. Ela não via minha ambição, meu esforço, apenas o nerd enfurnado que não tinha um tanquinho definido como o do Marcelo. As comparações se tornaram constantes. O jeito que Marcelo se vestia, tão moderno e estiloso, a forma como ele falava, tão positivo e motivador, a energia contagiante dele. Eu, ao lado dele, era sempre o sem graça, o previsível, o acomodado. Comecei a me sentir um estranho na minha própria casa, no meu próprio relacionamento. Tentei, confesso, me encaixar no novo molde dela. Fui algumas vezes à academia, tentei acompanhar seus treinos insanos, mas aquilo não era para mim. Sentia-me deslocado, um peixe fora d'água naquele ambiente de corpos sarados e conversas vazias sobre suplementos e contagem de calorias. Marcelo, com sua simpatia profissional, mas com um olhar de superioridade que não me enganava, me tratava como o marido da Camila que precisava de uma forcinha. Era humilhante. E, claro, vieram os sinais clássicos da traição, aqueles que a gente, no fundo, percebe, mas tenta negar até o último instante. O celular dela, antes um objeto comunitário, tornou-se uma fortaleza protegida por senhas e olhares desconfiados. Aulas extras com Marcelo que terminavam cada vez mais tarde. Workshops de bem-estar nos fins de semana, para os quais eu nunca era convidado. Um brilho nos olhos dela que não era mais por mim, uma distância emocional que se alargava a cada dia como uma fenda em solo seco. Eu estava sofrendo, confuso, sentindo minha autoestima ser triturada. O que eu havia feito de errado? Será que eu realmente era tão acomodado e sem graça assim?
A culpa, plantada por ela com tanta eficiência, começou a criar raízes em mim. A confrontação, ou melhor, a execução sumária do nosso casamento, aconteceu numa noite de terça-feira, há 2 semanas do que seria nosso 8º aniversário de união. Eu havia chegado em casa um pouco mais cedo, exausto, mas com uma pequena vitória para comemorar. Havia conseguido um investimento anjo crucial para a Educatec, um primeiro passo para o crescimento que eu tanto almejava. Queria compartilhar a notícia com ela, talvez reacender alguma chama de cumplicidade entre nós. Encontrei-a na sala, de costas para mim, falando ao telefone. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas com uma entonação que eu conhecia bem, a da Camila paqueradora, sedutora, que eu não ouvia direcionada a mim há muito, muito tempo. Impossível, Marcelo. Eu ainda não contei para ele. Não, hoje à noite, sem falta. Eu também não aguento mais essa farsa. Você me faz sentir tão viva. Sim, meu gostoso. Também te quero. O celular escorregou da minha mão e caiu no chão com um baque surdo. Ela se virou, assustada, o rosto pálido ao me ver ali, parado na porta, a expressão de choque e dor provavelmente estampada na minha cara. André! O que você está fazendo aqui tão cedo? Ela gaguejou, desligando o telefone às pressas. Eu moro aqui, Camila. Ou esqueci de te avisar. Respondi, a voz rouca, o sarcasmo amargo escorrendo pelas minhas palavras. E quem é que te faz sentir tão viva, hein? O Marcelo, seu personal inspirador? Não houve negativa. Não houve tentativa de disfarce. Apenas um suspiro resignado e um olhar frio, quase desafiador. Já que você ouviu, André, melhor assim. Pelo menos poupa o meu trabalho de ter que te contar, ela disse, com uma calma que me gelou a alma. Sim, eu e o Marcelo estamos juntos. E eu vou sair de casa. Vou ficar com ele. Senti o chão sumir sob meus pés. Mesmo com todas as suspeitas, ouvir a confirmação, assim, nua e crua, foi como levar um soco no plexo solar. Você está me deixando? Pelo seu personal trainer. Consegui balbuciar, a incredulidade misturada a uma dor excruciante. Não é pelo meu personal trainer, André, ela corrigiu, com uma irritante superioridade. É por mim. Pela minha felicidade. O Marcelo me entende, me valoriza, me faz sentir desejada, viva. Coisa que você, com essa sua vidinha medíocre, com essa sua acomodação patética, não faz há muito tempo. Acomodação. Sem graça. Comum. As palavras dela, as mesmas que ela vinha repetindo como um mantra nos últimos meses, agora soavam como a sentença final da minha execução emocional. Eu quero mais da vida, André. Quero paixão, quero aventura, quero alguém que me inspire, que me leve para o alto. E você é um bom homem, não nego. Mas é comum. Comum demais para mim. Você se acomodou na sua rotina, no seu projetinho que nunca decola. E eu cansei de esperar por um futuro que, ao seu lado, parece que nunca vai chegar. Ela caminhou até o quarto, e eu a ouvi abrir o armário, o barulho de cabides sendo arrastados. Voltou para a sala com uma pequena mala de viagem, já pronta. Aquilo me atingiu em cheio. Ela já havia planejado tudo. Eu era apenas o último obstáculo a ser removido. Espero que você entenda, André. E que, um dia, encontre alguém que se contente com a simplicidade que você tem a oferecer, ela disse, já na porta, sem um pingo de remorso ou tristeza no olhar. Apenas uma fria e calculista determinação. E então, ela se foi, deixando para trás 7 anos de casamento, um apartamento cheio de memórias e um homem com coração em frangalhos. Naquela noite, e nas muitas que se seguiram, a dor foi minha única companheira. A sensação de inadequação, de ter sido descartado como um objeto velho e sem valor, me consumia. As palavras dela, acomodado, sem graça, comum, ecoavam na minha cabeça, alimentando minhas inseguranças, minando minha autoestima. Por um tempo, negligenciei a Educatec, negligenciei a mim mesmo. O projetinho dela parecia, de fato, fadado ao fracasso, assim como eu. Mas, em meio ao fundo do poço, algo começou a mudar. A dor, tão intensa, tão visceral, começou a se transformar em raiva, em indignação, em uma necessidade quase selvagem de provar a ela, ao mundo, e principalmente a mim mesmo, que eu não era o homem comum que ela pintou. Que havia, sim, uma chama dentro de mim, uma ambição que ela nunca quis, ou não pôde, enxergar. Olhei para os planos da Educatec, para os algoritmos que eu havia criado com tanto esforço, para o potencial revolucionário da minha ideia. E uma nova determinação tomou conta de mim. Acomodado. Sem graça. Comum. Murmurei para o silêncio do meu apartamento vazio. Você vai ver, Camila. Você vai ver do que um homem comum é capaz quando usa a dor como combustível. Meu projetinho, minha acomodação, ainda vão estampar capas de revista. E você vai se engasgar com cada palavra que me disse. A partir daquele dia, mergulhei de cabeça na Educatec. A dor da traição tornou-se minha maior motivação.
Cada linha de código era um grito de desafio. Cada noite em claro, uma promessa de superação. Ela achava que meu projetinho era uma perda de tempo. Mal sabia ela que acabará de me dar o maior e mais poderoso incentivo da minha vida. E o sucesso? O sucesso seria minha mais doce e elegante vingança. A porta do apartamento se fechou atrás de Camila e suas malas, levando consigo não apenas 7 anos de um casamento que eu julgava ser sólido, mas também a versão de mim que ela tanto desprezava, o André acomodado, sem graça, o homem comum com seu projetinho de computador que nunca saía do lugar. Naquele silêncio ensurdecedor, em meio aos escombros da minha vida afetiva, uma decisão tomou forma, com a clareza e a frieza de um diamante recém-lapidado. Eu usaria cada grama daquela dor, daquela humilhação, como combustível. A Educatec, minha startup de software educacional, deixaria de ser um projetinho para se tornar a prova viva de que o homem comum que ela descartou tinha, sim, um potencial extraordinário. Ela só não teve olhos, ou interesse, para ver. O ano que se seguiu foi uma imersão quase monástica no trabalho. Mudei meu colchão para o pequeno escritório que eu havia montado em casa, ao lado do meu computador. As noites em claro, antes esporádicas, tornaram-se a regra. Café forte era meu combustível, linhas de código, meu mantra. A dor da traição, a lembrança das palavras cruéis de Camila. Eu quero mais da vida, André. Quero paixão, quero aventura, alguém que me inspire. Transformaram-se numa obsessão por provar, não a ela, mas a mim mesmo, que eu era capaz de construir algo grandioso. Aquele investimento anjo que eu havia conseguido às vésperas do término foi o pontapé inicial. Usei cada centavo com uma precisão cirúrgica. Contratei 2 jovens programadores brilhantes e famintos por desafios, refinei o algoritmo de aprendizado adaptativo da nossa plataforma e investi numa interface mais intuitiva e atraente. Eu não queria apenas um software educacional, eu queria uma revolução na forma como as pessoas aprendiam. Enquanto Camila, pelo que eu ouvia de relance através de amigos em comum que ainda mantinham um contato protocolar, desfilava seu romance vibrante com Marcelo, o personal sarado, em academias da moda e baladas caras, provavelmente bancadas por ele, ou por algum novo investidor que ela arranjou, eu estava entrincheirado no meu mundo de algoritmos e planos de negócios. Os primeiros resultados da Educatec começaram a surgir de forma tímida, mas consistente. Escolas pequenas do interior, cursos preparatórios online, alguns professores universitários que buscavam ferramentas inovadoras para seus alunos. Cada novo contrato, cada feedback positivo, era uma pequena vitória, um degrau a mais na minha escalada pessoal e profissional. A grande virada aconteceu cerca de 8 meses após a partida de Camila. Participei de uma feira de tecnologia educacional em São Paulo, mais por desencargo de consciência do que por real expectativa. Montei um stand pequeno, quase improvisado, mas com uma demonstração interativa da Educatec que chamou a atenção. E, entre os visitantes, estava o diretor de inovação de um dos maiores grupos educacionais do país. Ele passou quase 1 hora no meu stand, testando a plataforma, fazendo perguntas incisivas, os olhos brilhando com um interesse que eu não via há muito tempo. 2 semanas depois, eu estava na sede do grupo, apresentando a Educatec para a diretoria. Eu trabalhava com a mesma paixão de antes, mas agora havia uma diferença crucial. A motivação não era mais a dor ou a necessidade de provar algo para alguém, mas sim o prazer genuíno de construir, de inovar, de ver meu projetinho transformar a vida de milhares de estudantes. Comecei a cuidar mais de mim, não por pressão externa, mas por um reencontro com o autorrespeito. Voltei a praticar natação, um hobby antigo que havia abandonado pela falta de tempo e, talvez, pela falta de incentivo de Camila, que achava a natação um esporte muito solitário e sem glamour. Redecorei meu apartamento, tirando os últimos vestígios da presença dela, preenchendo os espaços com a minha identidade, com livros, com plantas, com o silêncio confortável da minha própria companhia. E Camila? E Marcelo, o personal sarado que a fazia sentir viva? As notícias, como sempre, chegaram por terceiros, como ecos distantes de um mundo que já não me pertencia. Pelo que soube através de um antigo colega de trabalho que ainda tinha algum contato com o círculo social de Camila, o romance vibrante deles não resistiu à primeira tempestade da vida real. Marcelo, aparentemente, esperava que Camila, com seu padrão de vida elevado, o bancasse em suas ambições de se tornar um influenciador fitness de sucesso. Ela, por sua vez, esperava que ele, com seu corpo escultural e sua energia contagiante, a levasse para um patamar de glamour e excitação que ela achava que merecia. Nenhum dos dois estava disposto a investir no relacionamento da forma como cobravam dos outros. A conta do estilo de vida de aparências deles começou a chegar. Sem mim para subsidiar os caprichos dela, e com Marcelo se mostrando mais um aproveitador do que um provedor de aventuras, o castelo de cartas desmoronou. Soube que tiveram brigas homéricas, que ele a acusava de ser fútil e interesseira, a ironia, e ela ele de ser um encostado sem perspectiva. A última notícia que tive foi que Camila havia voltado a morar com os pais, numa cidade do interior, e que Marcelo continuava na mesma academia, provavelmente já de olho na próxima cliente em potencial com um namorado acomodado para ela dispensar. Não senti alegria com o fracasso deles.
Senti apenas uma constatação fria de que colhemos o que plantamos, e que relacionamentos construídos sobre bases tão frágeis quanto a vaidade e o interesse estão fadados ao pó. Minha vida, por outro lado, ganhava cores e texturas que eu nem lembrava que existiam. Comecei a sair mais com meus verdadeiros amigos, aqueles que estiveram ao meu lado nos momentos difíceis e que comemoravam minhas conquistas sem um pingo de inveja. E foi num desses encontros despretensiosos, um churrasco na casa de um amigo da época da faculdade, que conheci Sofia. Sofia era tudo o que Camila não era. Médica pediatra, com um sorriso doce e um olhar que transmitia uma serenidade contagiante. Inteligente, divertida, apaixonada pelo que fazia, e com uma simplicidade que me encantou desde o primeiro instante. Conversamos por horas naquela tarde, sobre tudo e sobre nada. Sobre nossos trabalhos, nossos sonhos, nossos medos. Não houve joguinhos, não houve tentativas de impressionar. Apenas duas pessoas se conectando de forma genuína. Começamos a sair. E, com Sofia, redescobri o prazer de um relacionamento leve, cúmplice, onde o investimento era medido em tempo de qualidade, em risadas compartilhadas, em apoio mútuo. Ela se interessava genuinamente pela Educatec, não pelo potencial financeiro, mas pela missão de transformar a educação. Vibrava com cada nova conquista minha, assim como eu vibrava com cada criança que ela ajudava em seu consultório. Ela não se importava com meu carro, que continuava sendo o mesmo, nem com o fato de que eu preferia um bom vinho em casa a um restaurante estrelado. Para ela, o que importava era o André, não o CEO da Forbes. O destino, com seu senso de humor irônico, ainda me reservava um último encontro com o passado. Foi num evento de tecnologia e educação em outra cidade, quase 2 anos após o término com Camila. Eu era um dos palestrantes principais. Após minha apresentação, enquanto conversava com alguns jovens empreendedores, senti um cutucão no braço. Virei-me e dei de cara com ela. Camila. Estava diferente. Mais magra, talvez, o brilho artificial de antes substituído por um ar de cansaço, os olhos com uma sombra de, seria arrependimento? Usava roupas elegantes, mas não ostensivas como antes. Ao lado dela, um pouco atrás, como um guarda-costas constrangido, estava Marcelo, o personal, que parecia ainda mais musculoso, mas com uma expressão vazia. André, ela disse, a voz um pouco hesitante. Nossa, quanto tempo! Você está ótimo. Camila. Marcelo. Cumprimentei, com um aceno de cabeça, a voz calma, neutra. Sofia, que me acompanhava no evento, aproximou-se e segurou minha mão com naturalidade. Apresentei-as. Camila, está é Sofia, minha noiva. Sofia, está é Camila, uma conhecida do passado. E este é o Marcelo. Vi um lampejo de algo, surpresa, inveja, dor, nos olhos de Camila ao ver a aliança de noivado no dedo de Sofia e a forma como nos olhávamos. Marcelo apenas resmungou um prazer e desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Noiva, Camila repetiu, forçando um sorriso. Que maravilha! Fico tão feliz por você, André. Você merece toda a felicidade do mundo. A falsidade em sua voz era quase palpável. Obrigado, Camila. Eu realmente encontrei, respondi, apertando a mão de Sofia e sorrindo para ela, um sorriso que vinha do coração. A conversa que se seguiu foi breve, constrangedora. Ela tentou puxar assuntos sobre Educatec, sobre meu sucesso estrondoso, disse que sempre soube que eu tinha um toque de Midas. Apenas agradeci, polidamente. Não havia mais nada a ser dito entre nós. O passado estava enterrado, e eu não tinha o menor interesse em exumá-lo. Quando nos despedimos, vi Camila me olhar uma última vez, um olhar longo, indecifrável. E, por um instante, quase senti pena dela. Quase. Mas a lembrança da dor que ela me causou, da forma como me descartou, ainda era uma cicatriz, embora não doesse mais. Era apenas um lembrete do caminho que percorri para chegar onde estava. Sofia e eu continuamos de mãos dadas, caminhando em direção ao nosso futuro. Um futuro construído sobre bases sólidas de respeito, admiração mútua e um amor que não precisava de capas de revista para ser real. Hoje, olho para trás e entendo que a traição de Camila, por mais dolorosa que tenha sido, foi, paradoxalmente, um presente. Um presente que me forçou a sair da minha zona de conforto, a enfrentar meus medos, a redescobrir minha força e, principalmente, a entender o que eu realmente valorizava num relacionamento e na vida. O homem comum e acomodado que ela desprezou encontrou sua extraordinariedade não na fortuna ou na fama, mas na capacidade de transformar a dor em aprendizado, a humilhação em motivação e um projetinho desacreditado num legado de impacto. E a maior vingança não foi a capa da Forbes, nem o bloco no WhatsApp. Foi a minha felicidade genuína, serena, construída longe dela, ao lado de alguém que me via e me amava, pelo que eu realmente era. E isso, meus amigos, não tem preço. E, definitivamente, não é para qualquer um. É só para quem é material para a felicidade de verdade.